Bom dia, crianças! Hoje, segunda-feira, nós vamos começar a nossa aula usando o módulo 3. Então, peguem este livro aqui, que tem o número 3. Abrindo na página 8, capítulo 7, somos todos humanos. Uma das características mais importantes da vida é a diversidade. Nacionalidade, cor, sexo, idioma, crenças, costumes são infinitas diferenças, mas nenhuma delas faz alguém ser melhor ou pior. Afinal, em um aspecto, somos todos iguais, somos todos humanos. Então, hoje, nesse capítulo, nós vamos ver um pouco sobre o respeito ao próximo, sobre preconceito, o que a gente está vendo que está acontecendo muito na televisão, né? Vem mostrando para a gente as reportagens de pessoas negras sofrendo com racismo, né? A gente viu aquele caso do menino que queria trocar o relógio do pai no shopping, e foi agredido pelos seguranças pelo simples fato dele ser negro e usar um boné. Teve o caso daquele rapaz que era motoboy e também foi racismo ali claramente, né, pelo proprietário da casa, por ser branco, dizendo que o motoboy tinha inveja da cor da pele dele. A gente viu também aquele rapaz, alguns meses atrás, que morreu fora do Brasil por falta de ar, porque os policiais colocaram um joelho no pescoço dele e ele morreu porque não conseguia respirar, porque ele era negro. Então, a gente está vendo, hoje a gente vai ver um pouco sobre isso. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão fazendo isso? Isso não começou agora. Isso já tem anos, antes de eu nascer, antes de você nascer, antes dos nossos pais nascerem, lá com os escravos. Começou tudo lá. E a gente está vendo até hoje. E por que isso acontece? Por que hoje está tão claro? Porque as pessoas estão denunciando, estão tendo coragem de denunciar, de gravar e falar, que é o que a gente tem que fazer. A gente não pode calar, a gente precisa falar. Então, na página 10 tem um texto: criança negra sofre racismo todo dia na escola, diz Sofia, 11 anos. Esse número 11 é a idade dela. Então, o que acontece muito também nas escolas são isso, atos de racismo entre as crianças. Por que as crianças e os adolescentes fazem isso? Sabe por quê? Porque os pais ensinam. Não ensinam a como que eles vão ensinar. Eles ensinam falando entre os adultos e a criança ouvindo. Pelo simples fato dela ouvir os pais falando mal, falando do tom da pele do próximo, falando do cabelo da outra pessoa, ela está aprendendo. E ela vai reproduzir aquilo ali, ela vai falar aquilo ali. Então, a gente precisa começar a mudar. A gente precisa mudar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, porque todo mundo é igual. Todos nós somos seres humanos e a gente precisa de quê? Respeito. E a gente vê vários tipos de preconceito, né? Não é só pelo tom da pele, às vezes pela pessoa ser gorda, às vezes pela pessoa morar em outro país e vem para cá, por causa do cabelo, às vezes quer usar um cabelo grande, um cabelo black, né? Que é aquele cabelo cheião, ou às vezes quer usar um outro tipo de cabelo,
pela opção sexual. Então, tem muita coisa que ainda precisa mudar no nosso país. E só vai mudar se a gente começar a fazer a nossa parte. Então, agora, depois que vocês leram o texto, tem um aí que eu vou destacar um parágrafo. Quando eu era menor, já falaram do meu cabelo, já falaram da minha cor. Eu não gosto de ficar lembrando. Eu sempre digo que meu cabelo não é duro, e sim o preconceito das pessoas. Duro é uma parede, duro é uma mesa. Ninguém tem um cabelo duro como uma parede, como um portão, como uma mesa. As pessoas têm que ter o cabelo que elas quiserem ter. E a nossa obrigação é respeitar. Se eu passo por uma pessoa que tem um cabelo verde, eu tenho que respeitar. Ela gosta de pintar o cabelo de verde. Não é? Se eu vou em uma cachoeira e vejo uma pessoa gorda de biquíni, eu tenho que respeitar. Ela se sente confortável usando o biquíni, então ela vai usar. O biquíni foi feito para todo mundo. Pintar o cabelo foi feito para todo mundo, não é? Então as crianças, essa em especial, essa menina, é a Sofia, ela sofreu muito na escola por causa disso. E isso, coisas que vão acontecendo. Ah, aconteceu só na escola dela. Não, não aconteceu. Acontece em várias escolas. Até na nossa. Sabe quando? Quando um colega chega para sentar numa rodinha e a pessoa levanta. E os outros colegas levantam, não querem brincar com ela. Isso é um preconceito. Às vezes, o colega chega e quer conversar, ninguém quer conversar, vai saindo um por um. É um preconceito. Por que quando acontece isso, eu acabo com a brincadeira e converso com todo mundo? Eu sempre digo, se o colega não pode participar, então não tem mais brincadeira. Ninguém brinca. Por que não querem brincar com o colega? O que ele tem? O que ela tem? Que ela não pode sentar junto, não pode brincar, não pode fazer parte da roda de conversa. Não é? Então, isso é preconceito. Em especial, o que essa menina aí vem apresentando, não é? Então, tem aí embaixo, ó, a primeira coisa que falam para uma criança negra é sobre o cabelo dela. Existe uma pressão muito grande na sociedade que valoriza apenas uma estética, a do cabelo liso. E isso mexe muito com o psicológico das crianças e principalmente das mulheres. 2 anos depois, ela mesma deixou de alisar o cabelo para servir de referência à filha. Os pais precisam criar filhos fortes para que saibam enfrentar o preconceito. Não adianta esconder a realidade. A gente precisa falar sim, não é? Ela usa o cabelo que ela quiser. Cada um usa o cabelo que quiser. Agora, virou aí. Na página 12, vem falando sobre bonecas negras. Hoje em dia tem muitas bonecas negras. Não é como referência, mas na minha época, quando eu era criança, eu nunca me identifiquei com as bonecas. Acho que é por isso que eu não gosto muito de bonecas, porque não existiam bonecas negras como eu. Com os cabelos, antigamente, tia Dejanira fazia várias trancinhas no meu cabelo. Eu não existia, eu não conseguia ver bonecas de trancinhas. Não tinha. Hoje já tem. A gente precisa se identificar. As bonecas que existiam, né? E hoje, a maioria das bonecas, se você for em alguma loja de brinquedos, você vai olhar. A maioria das bonecas são brancas, com cabelo loiros. E você vê duas bonecas negras lá no cantinho. Não é? Mês passado, fizeram uma postagem na internet de uma menina
branca que chegou para comprar uma boneca. E quando ela chegou e olhou na prateleira, só tinha bonecas negras. E ela ficou parada olhando. Ela não se identificou, não existia boneca ali do tom da pele dela. E é o que a gente, nós negros, passamos todos os dias. Se a gente vai comprar, por que a importância de comprar uma boneca negra? Às vezes, a gente via aqui na escola, né, lá na escola, algumas crianças levando bonecas e aparecia uma com uma boneca negra. Uma, às vezes de 20, de 15, uma aparecia com uma boneca negra. A maioria com bonecas brancas, do cabelo loiros, compridos, não é? Então, isso é uma forma da gente se identificar. Hoje a gente vê vários repórteres negros na televisão, não é? Que a gente pode se identificar também. Por quê? É do mesmo tom da pele da gente. Vários cantores, não é? Vários atores negros que não estão fazendo só papéis de escravos, de empregadas domésticas, porque o negro na televisão era só para isso, fazer papel de escravo, de empregada doméstica, de ladrão, ou que morria logo no primeiro capítulo, no terceiro capítulo. O negro ele tinha que fazer a pessoa, o lado ruim. E hoje não. Hoje a gente pode se identificar. Tem essa cantora, né, a Isa, que ela é negra, e várias meninas se identificam com ela, e a gente vê que ela não é envolvida em escândalo. Também tem isso. É muito difícil a gente ver o nome dela envolvido em escândalo. Ela se preserva muito, né? A gente vê a Maju Coutinho como repórter, tem Thaís Araújo, o esposo dela, o Lázaro Ramos, mas estão lutando, e vários outros estão lutando para que nós, negros, tenhamos um espaço também melhor. E a gente precisa lutar e se identificar e não se envergonhar das pessoas, né? Do nosso tom de pele. A gente não pode abaixar a cabeça. Viu um preconceito, sofreu um racismo, não fica calado. Chega e fala. Chega e fala. Fala pode ser com o professor que está na sala de aula, se for na rua, se for em alguma loja, chega para o responsável de vocês e fala. Pode falar, sim, para qualquer adulto o que está acontecendo. A gente não pode ficar calado. Às vezes não precisa ser porque a gente é negro, às vezes a gente sofreu um preconceito por ser gordo, sofreu preconceito porque tem um cabelo diferente, não é? Às vezes porque a gente entrou de chinelo em uma loja, acontece isso. Já vem logo uma pessoa atrás, não é? Então a gente tem que estar de cabeça erguida, saber as coisas que estão acontecendo para a gente poder se defender, a gente conhecer os nossos direitos. Para a gente conhecer os nossos direitos, a gente precisa ler muito, entender, ver reportagens, ver o que está acontecendo, para a gente não ser passado para trás, para a gente não ser humilhado, porque ninguém pode ser humilhado. Agora, vocês vão responder a página 13, a página 14, a página 15 e a página 16, que vem falando, é uma interpretação de texto, do texto que vocês estão vendo. Então, tudo vocês vão olhar no texto e vão responder, tá bom? Por hoje é só. Então, a gente está vendo aí, tem na página 14, tem uma assim: mãe cria boneca com cachos e pele negra para empoderar a filha e outras meninas. Quando crianças, as meninas prontamente são apresentadas a boneca Barbie. Como que é a boneca Barbie? Né?
magrinha, linda, loira, não é? Uma norte-americana loira, de olhos azuis, rica e esbelta. E assim crescem com apego pelo brinquedo, muitas vezes junto com o desejo de se tornarem algo parecido com o que ela é. Cansada de procurar uma boneca semelhante à filha negra, Angélica acabou criando a própria com cachos e pele escura. Então, muitas, é aquilo que eu falei para vocês, muitos se identificam. Não é? A gente só vê uma boneca loira, a gente quer ter o quê? Quer ser loira, dos olhos azuis, rica. E a nossa realidade é outra. A nosso dia a dia é outra. E a gente precisa entender isso. E procurar coisas que a gente se identifica, que a gente possa olhar e enxergar a gente ali. Não é? Pode ser numa boneca, num aparelho, num carrinho. Hoje em dia, né, tá bem lento, mas a gente vê, tem bonecas cadeirantes, tem bonecas que não andam, tem bonecas que usam, tem crianças que usam aparelho, né, respiratório, tem bonecas assim também, tem brinquedos assim. Então a gente precisa se identificar, né? A gente precisa mudar o mundo e a gente começa a mudar o mundo por nós, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir e pelo jeito que a gente trata o próximo. Principalmente, antes de tudo, crianças, a gente precisa ter respeito. Respeito ao próximo e amar a nossa história. A gente precisa se amar primeiro do jeito que a gente é. Por que eu estou falando disso hoje? Porque a gente vai ver muito isso. Esse ano, ano que vem e por aí em diante, qualquer lugar. E a gente precisa ter conhecimento. Tá bom? Amanhã a gente se encontra na videochamada no Duo. Tchau!